Esta é mais uma aula da disciplina Teorias da História 2. O tema, o ideário historiográfico de Lucien Febvre. Recuemos um pouco no tempo. Em 1929, surge na França uma revista de história que irá revolucionar a historiografia do século XX. A revista Annales, e um dos seus editores é Lucien Febvre, o outro, Marc Bloch. Como este autor concebia a historiografia? Que inovações propunha? Que autores o influenciaram na formatação do seu pensamento? Que conceitos elaborou? Como ele concebia o Estatuto da História? A aula de hoje é uma tentativa de responder a essas indagações. Como já disse, o tema é o ideário, quer dizer, o conjunto de ideias articuladas de Lucien Febvre sobre a história ou a historiografia. Lucien Febvre, um dos fundadores da Escola das Análises, um paradigma hegemônico na historiografia mundial do século XX. O texto básico, que serve de sustentação, é a aula inaugural do Lucien Febvre no Collège de France, em 1933, intitulado Exame de Consciência de uma História e de um Historiador. Esta aula tem como objetivo que, ao final dela, você, aluno, seja capaz de perfilar, quer dizer, caracterizar o ideário historiográfico de Lucien Febvre, quanto a alguns aspectos, traçar um perfil do Lucien Febvre quanto a alguns aspectos. A filiação teórica, as influências sofridas, os conceitos-chave, o método seguido, as teses principais. Inicialmente, apresentemos algumas informações biobibliográficas sobre o autor. Lucien Febvre é francês, estudou na famosa Escola Normal Superior de Paris, graduou-se em História, obteve o título de doutor na Sorbonne em 1912 e foi professor em diversas faculdades, da Faculdade de Letras de Dijon, de Estrasburgo e, por fim, no famoso Colégio de França, cuja aula inaugural é o texto, como eu já disse, que utilizaremos como base. Entre 1914 e 19 atuou como militar, Primeira Guerra Mundial, participou, enquanto professor, de diversas missões de ensino, manifestando a influência francesa no mundo. Essas missões ocorreram na Iugoslávia, Áustria, Inglaterra, Turquia, Itália, Argentina, Paraguai e também no Brasil. Em 1949, ele visitou São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza, proferindo conferências. A Conferência de São Paulo, um adendo, esta Conferência de São Paulo sobre o homem do século XVI está disponível para quem se interessar no número 1 da Revista de História. A conferência que ele proferiu na USP foi taquigrafada e traduzida e temos acesso, portanto, a esta fala do autor.
Ainda sobre Lucien Febvre, prenunciando o que abordaremos daqui a pouco, o capítulo das influências, ele foi influenciado por geógrafos, psicólogos, linguistas e sociólogos. Um processo que recebeu depois o nome de interdisciplinaridade. Bom, propôs uma marca do ideário historiográfico de Lucien Febvre, é a proposta de uma história total, né, que abarque todo o homem, não só a dimensão política, uma história total, fecundada pelas ciências humanas. Né. Outra informação importante sobre o autor: ele foi um especialista no estudo da era moderna, portanto foi um modernista. Ainda como preliminar, observações preliminares, elenquemos brevemente a temática principal, as temáticas principais e as obras do autor. Vejamos em ordem cronológica: Filipe II e o Franco Condado, 1911, A Terra e a Revolução Humana e a Evolução Humana, em 1922, o famosíssimo Martinho Lutero, Um Destino, que é de 28, em 35, o Reno, em 42, outra obra muito famosa, O Problema da Descrença no século XVI, 42, como disse, O Enigma do Símbolo Mundi, de 1942, 44, Em Torno do Heptameron, uma obra, Combates pela História, de 53, do qual desta obra foi retirado o texto que serve de base para a aula de hoje. Combates pela História é uma coletânea de textos. Em 1957, No Coração do Século XVI, 58, o surgimento do livro, e já após a sua morte foram publicadas duas obras: Por uma História Integral, em 1962, e Honra e Pátria, em 1996. Sobre esta última obra, né, foram uns manuscritos que foram encontrados por acaso de um curso que Lucien Febvre havia ministrado. É muito interessante para se observar ao vivo um mestre do quilate do Lucien Febvre pondo a mão na massa. É uma verdadeira aula, realmente, de abordagem de textos, de investigação de textos. Prosseguindo esta caracterização, esse perfilamento do Lucien Febvre, vejamos agora o aspecto o tópico da filiação teórica, né? Como já se falou, ele é um dos fundadores da famosa Escola dos Análises, juntamente com Marc Bloch. Né? A escola, o nome da escola deriva exatamente do nome da revista. Eles, Lucien Febvre e Marc Bloch, formam a chamada primeira geração. Esta primeira geração, lembrando que a Escola dos Análises já tem daqui em 33, ou em 29, completa 100 anos. Esta primeira fase, segundo os estudiosos, tem como traço característico, essa primeira fase da Escola dos Análises, a cruzada contra a história política, quer dizer, entenda-se a história restrita ao político, contra a história narrativa ou cronológica e filológica, quer dizer, limitada exclusivamente às fontes textuais. Lucien Febvre
é um dos patriarcas da escola. Ele fixou o lugar da escola, ou como alguns chamam do paradigma. Foi um general vencedor. Atentem para o título de um dos seus livros, Combates pela História. História aqui, entenda-se, é a história analista, é a sua ideia, ou do seu grupo, o seu grupo historiográfico. No plano epistemológico, o autor pode ser classificado como um culturalista, né, ou um adepto da hermenêutica, como falaremos daqui a pouco. Um aspecto importante na caracterização de um autor é, sem dúvida, o conjunto de influências ou de autores que o influenciaram. No caso Entela, no caso de Lucien Febvre, como eu já disse, ele foi influenciado por sociólogos, geógrafos, psicólogos e linguistas. Vejamos com mais vagar como estas disciplinas e alguns autores representativos dessas disciplinas influenciaram. Como se dá a influência, por exemplo, do Durkheim em Lucien Febvre? A influência de Durkheim se manifesta sobre um aspecto muito próprio de Durkheim, que é a ênfase sobre a dimensão coletiva dos fatos históricos. Lembram da caracterização do fato social, né, de Durkheim contra a ideia do fato individual, da dimensão psicológica, né, os fenômenos sociais são coletivos. Esta ênfase sobre o aspecto coletivo leva, essa influência de Durkheim sobre Lucien Febvre, o leva a uma cruzada contra a história personalista, né? Explicável por essa influência. Digamos, a ideia de a influência de uma sociologia holista, né? Totalizante. Respondendo à pergunta, quem são os agentes da história? Indivíduos ou coletividades? Lucien Febvre, por conta dessa influência de Durkheim, responde, claro, que o objeto da história são coletividades. Mesmo abordando indivíduos, como Lutero, ele vai sempre enfatizar o quão Lutero, o outro personagem, é criatura de uma época. Perguntando-se o que deve focar o historiador, ele vai, portanto, dada essa influência de Durkheim, falar das totalidades sociais. A influência pela geografia, Lucien Febvre também é influenciado por Vidal de Lablache, né? A influência da geografia possibilista, a ênfase, o destaque no poder do meio natural na constituição dos fatos históricos. O meio aqui é pensado não como determinante, mas como um desafio ao qual os homens respondem de maneira diferenciada. Lucien Febvre também é influenciado pelo psicólogo Henri Vaon. Ele fornece a Lucien Febvre a noção de mentalidade coletiva. Então, a noção de mentalidade coletiva não é, ou de utensilagem mental, não é uma ideia do Lucien Febvre. Ele toma emprestado, né, desse psicólogo. Influenciado por este psicólogo, Lucien Febvre adota a ideia da historicidade da vida mental das coletividades de outrora. A ideia de uma psicologia diferencial, própria, aplicada a cada época. O autor crê, Lucien Febvre, que a aparelhagem psíquica de cada época é diferenciada, singular, única. Os conteúdos mentais de cada época são distintos.
Varia o contexto, varia a mente, diz o Wallon. Com o linguista Antoine Meillet, Lucien Febvre se instrumenta, a influência de um linguista, instrumenta Lucien Febvre para encarar a língua como um fato cultural. Meillet e outros linguistas ensinaram aos historiadores a ver a língua como expressão de uma mentalidade, como a mentalidade de uma época se materializa em palavras. Febvre, por exemplo, mostra como o ateísmo, a noção de ateísmo, era impossível na mentalidade e no vocabulário do século XVI. Adentremos agora no coração, digamos assim, do ideário historiográfico do autor, do Lucien Febvre. Quais são os conceitos-chave deste autor? Escolhi 3 conceitos: história-problema, história total ou integral e utensilagem mental. Vejamos cada um, mais vagar cada um deles. Então, história-problema alude à pesquisa historiográfica orientada por um questionamento prévio. História-problema vai ao campo, aos arquivos, para responder uma pergunta. Como era a família brasileira nos tempos coloniais? Que funções essa família exercia? A história-problema, proposta por Lucien Febvre, se opõe à história narrativa. Um problema versus uma história centrada em problema versus uma história centrada e guiada pela época. O autor é enfático sobre isso. Ele chega a dizer, com um certo exagero talvez, que o historiador estuda problemas, não épocas. O outro conceito-chave é o de história total ou história integral. O que é essa história total ou integral? É uma historiografia, para Lucien Febvre, que focalize todas as dimensões humanas. Há também um trecho desse texto, da sua aula inaugural, que ele diz: onde houver carne humana, lá estará o historiador. Ou seja, a história total diz respeito a uma historiografia que aborde o homem na sua dimensão política, econômica, social, mental, o homem por inteiro. Esta noção, essa concepção, este conceito se opõe à limitação da historiografia à política. Ou seja, a ideia de que a história como queriam alguns autores do século XIX, a ideia de que a historiografia seria a política do passado. Não. Com a ideia de história total, Lucien Febvre determina que onde houver carne humana, qualquer dimensão humana é legítimo objeto da historiografia. O último conceito dos 3 é a utensilagem mental. Lucien Febvre quase não usa mentalidade, isso será utilizado depois, de utensilagem mental. Utensilagem, como você sabe, o conjunto de utensílios, quer dizer, a mente tem seus utensílios. Diz respeito ao quê? As formas mentais próprias de cada época, as categorias com que cada época pensa ou concebe o mundo. Vamos pensar as categorias mentais do Renascimento ou da Idade Média. Vamos pensar, por exemplo, fazendo exercício de história atual ou história imediata, os conceitos-chave da nossa época. Certamente, conceitos como inclusão, identidade e gênero não poderão ficar
nós não entenderíamos a nossa própria época, se fosse a história dela, sem essas noções, né? São utensílios mentais onipresentes. Para dar um pouco mais de concretude a este conjunto, esses três conceitos que eu acabei de apresentar, descer um pouco do plano da teoria para o plano assim, mais prático da pesquisa, vejamos alguns exemplos, né, de usos possíveis desse conjunto conceitual. Perguntando, o kit conceitual, né, oferecido por Lucien Febvre, embora haja outros avatares mais contemporâneos da historiografia francesa, pode ser útil na inteligência de várias dimensões. Vejamos algumas delas. Pensemos a noção do utensílio mental. Em que objetos ou a que propósitos poderia ser aplicado? Um exemplo seria útil para pensar qualquer época sobre a qual tenhamos documentos escritos ou imagens, né? Já que as imagens também manifestam. Né? Assim, por exemplo, o conceito de utensilagem mental é oportuno para pensar os conceitos do século XIX de civilização. É uma palavra-chave, né? Um conceito-chave no século XIX. Hoje quase ninguém mais fala de civilização. É uma palavra quase morta lá nos dicionários. Né? A outra noção-chave do século XIX, que pode ser batizada de utensilagem mental, é o conceito de progresso. Este mesmo conceito de utensilagem mental, conjunto de utensílios com os quais uma época se pensa, este mesmo conceito se mostra eficaz para conceber a nossa época com as suas noções chaves. Pode ainda pensar a utensilagem mental de determinados grupos, por exemplo, os jesuítas no século XVI, catequizando os índios brasileiros. E a noção de história-problema? A noção de história-problema, na verdade, foi incorporada como quase senso comum da ideia de história. Né? Quando fala de pesquisa, qual é o problema? Né? Muito em decorrência dessa influência avassaladora. Quando podemos usar essa noção de história-problema? Toda vez que se quer uma abordagem que enfatize o como e o que. Como e o que e não o quando. É obviamente que esse como e o que e como ocorre numa determinada época, mas a ênfase não é a cronologia. A ênfase é o como e o porquê. Né? Voltando àquele dito dele, o historiador não, certamente exagerado, mas para enfatizar essa ideia, o historiador não estuda épocas, estuda problemas. O conceito de história total pode ser acionado toda vez que se queira destacar a pretensão de uma abordagem multifocal, econômica, social, cultural. Exemplo, uma história socioeconômica, política e cultural do século XIX. Um exemplo dessa, e certamente influenciada por esta ideia, uma materialização dessa ideia no Brasil, é a famosa História Geral da Civilização Brasileira, organizada por Sérgio Buarque de Holanda, depois continuada por Boris Fausto. Mas no próprio título, História da Civilização Brasileira. E nota-se nessa obra, que é uma obra coletiva em diversos volumes, essa ideia do econômico, do social, os diversos, a ambição de uma história que foque, que trate não apenas do econômico ou apenas o político, mas o cultural, o mental e outras dimensões.
Sobre essa ligação entre Sérgio Buarque de Holanda e os análises, vale dizer que ele é um dos poucos, creio eu, historiadores brasileiros que publicaram na famosa revista, né, na porta-voz do movimento. Explicitados os conceitos, as ferramentas conceituais, o que eu chamei de kit conceitual do autor, falemos agora de um aspecto também muito importante para caracterizar um autor, para perfilar um autor, que é o método. Qual o método seguido por Lucien Febvre? Lucien Febvre, como outros da sua escola, pensa que o método próprio da historiografia é a interpretação ou compreensão. Dentro daquela querela entre explicação e compreensão, ele, aqui se mostra a influência de alguns autores alemães da segunda metade do século XIX, isto é, para Lucien Febvre, historiar é elucidar o sentido das ações dos agentes históricos. Os agentes históricos como entidades atravessadas pelo coletivo. Um exemplo, qual o sentido visado por Dom Pedro I ao proclamar a independência? Qual o propósito dele ou do seu grupo? O autor deixa claro qual a função do historiador. E aqui ele repreende, falando disso, ele repreende aqueles que transformam a história em um tribunal. Diz ele, a função do historiador é compreender e não julgar como um juiz. A história não é um tribunal para julgar os mortos. Obviamente que aqui compreender não significa justificar, não significa apoiar, significa tentar entender as intenções. A compreensão é distinta da explicação, basicamente como busca de leis. Para Lucien Febvre, portanto, a historiografia é uma ciência hermenêutica e não uma ciência nomológica ou uma ciência nomotética. Além dos conceitos, além do método que eu acabei de rapidamente pincelar, que outros traços caracterizam a demarche ou a abordagem do autor? Elenquei 3 aspectos. O primeiro deles é uma rejeição ao evolucionismo, ao determinismo e à historiografia filológica, ou seja, como exclusivamente investigação de textos. Uma outra faceta do autor, com relação ao evolucionismo, ele se opõe, com relação ao evolucionismo, ele se opõe à ideia de que a humanidade atravessa etapas necessárias de evolução, como queriam autores do século XIX, como Spencer, Augusto Comte e Karl Marx. Contra esta visão, ao contrário desta visão, Lucien Febvre pensa que a função do historiador é descrever e compreender formas sociais pretéritas sincronicamente, cada época dentro da sua lógica própria, e não como uma corrida ou uma escada de degraus, uma escada uma escada na qual cada povo está em um degrau diferente. Com relação ao determinismo, isto é, a hipótese de que há um fator, estou falando sobretudo do monodeterminismo, ou a monocausalidade, Lucien Febvre se opõe ao determinismo, quer dizer, aquela hipótese de que
determinismo monocausal, ou seja, a hipótese de que há um fator que determina todo o processo. A ideia, muito cara ao século XIX, de um motor da história, de uma causa principal, de uma causa única. Lucien Febvre coloca-se claramente contra o determinismo econômico de Marx, contra o determinismo geográfico. O autor acredita, ou postula a pluricausalidade. Um fenômeno histórico é pluricausal, quer dizer, tem causas econômicas, causas sociais, né? Ou na ideia da causalidade complexa. Tudo é causado por tudo. Com relação à crítica, sobretudo à escola das cartas, que é a oposta, né, a inimiga número um dos fundadores dos análises, contra essa história que reduz as fontes históricas ao conjunto das fontes escritas, Lucien Febvre advoga que os historiadores ampliem o leque da sua matéria-prima. A bem da verdade, convém dizer que, claro que outros historiadores do século XIX já utilizaram outras fontes além das fontes escritas. Os pesquisadores já utilizavam as artes, os restos arqueológicos, moedas. O autor se opõe àquela ideia do historiador filológico ocupado exclusivamente com textos, prescrutador exclusivo de textos. Não é que ele rejeita os textos, né? Ele acha que os textos, as outras fontes, diz ele, servem para suprir as lacunas das fontes escritas. No bem entender, ele continua achando que as fontes escritas são fundamentais e quando não há fontes escritas que preenchem determinados aspectos, você partiria para outras. Contra o textualismo, né, ou a história filológica, Lucien Febvre postula o alargamento da noção de fonte histórica. Não somente textos devem ser considerados ou utilizados. É preciso incluir na pesquisa historiográfica a literatura, a iconografia, a paisagem. Tudo é potencialmente fonte histórica. É a invenção de novos objetos, né, na historiografia. Novas fontes, novos objetos. Para o autor, é potencialmente fonte histórica, abro aspas, tudo que o engenho dos historiadores inventar para combinar e para suprir, vejam só, o silêncio dos textos, quando os textos silenciam, né, e os estragos do enriquecimento. Todavia, apesar deste clamor, né, tudo é fonte histórica, a meu juízo, a historiografia continua ainda muito ligada às fontes textuais. As fontes textuais, os documentos, continuam sendo o pão cotidiano da maioria dos historiadores. O lastro de muitas pesquisas historiográficas, salvo, é claro, história das artes e outras. História, arqueologia, por exemplo. Um outro traço característico do ideário historiográfico do autor, como eu já falei há pouco, é a substituição de uma história automática, quer dizer, cronológica, por uma história problemática. Em lugar de tomar a pesquisa como recolha de fatos, num certo recorte cronológico, Lucien Febvre postula que a investigação, ao contrário, parta de um conjunto de questões, como qualquer outro cientista, não é, que ele diz literalmente na aula inaugural, né, partam para os arquivos com um problema a resolver e não como alguém que está catando coisas ao acaso. Para Lucien Febvre, isso é claro que não é exclusivo do autor, né?
Historiar é responder às indagações previamente formuladas. Pesquisar é formular indagações, é formular hipóteses e, por fim, inquirir as fontes. Assim diz o historiador, repito, não estuda épocas, investiga problemas. A narração cronológica em Lucien Febvre, na proposta de Lucien Febvre, é substituída pela resposta a problemas. A descrição toma o lugar da narração, da diacronia. Em lugar do recorte meramente temporal, uma história orientada por questões, embora temporalmente datadas. Exemplo: em vez de estudar a Idade Média, se investiga o amor concebido no medievo. Um problema, é claro que é o amor no medievo, mas a ênfase é como era caracterizado esse amor, quais as facetas desse amor, qual a relação do amor humano com o amor divino. Portanto, em vez de um problema, em lugar de uma época. Um outro traço característico do autor, mencionado há pouco, é a fecundação da historiografia por outras ciências. Ou, podemos dizer, a interdisciplinaridade. Eu preferi o termo fecundação porque a impressão que eu tenho é que a historiografia recebeu mais do que deu. Né? Então vamos falar mais desse movimento da história tomando emprestado. Nas palavras do autor, a historiografia deve estabelecer novas alianças, ele chama de alianças. Eu chamaria de saque. A historiografia deve se valer de noções e métodos procedentes das demais ciências humanas. Já falamos aqui de geografia, economia, psicologia. Deve fecundar-se, aqui o termo é meu, não é dele, deve fecundar-se nesse intercâmbio. É o caso, inicialmente, da geografia, da psicologia e da linguística. Notem, uma nova história exige novas categorias analíticas, novos conceitos, novas tecnologias. Imagine a história econômica sem o concurso dos conceitos da teoria econômica, ou a história das utensílias mentais sem as noções da psicologia. Lucien Febvre advoga o fim das fronteiras epistemológicas. Ele postula que o historiador, o termo não é dele, saqueia o território dos vizinhos. O campo alheio, né? É uma espécie de pirataria no bom sentido, teórica e metodológica. A influência das outras ciências sobre a historiografia, na verdade, não é uma ideia exclusiva e originária de Lucien Febvre. A diferença é que ele está assumindo proclamando e conclamando historiadores a, como eu disse, receber conceitos, métodos e objetos das outras ciências. Este processo de influência por outros campos disciplinares não é novo. Ao longo da história da historiografia, a historiografia foi marcada pela teologia, pela filosofia, pela política, pela literatura, pela retórica e pelo direito. Pensem, por exemplo, o papel da teologia sobre a historiografia medieval, ou quer dizer, na escrita, a influência da teologia na escrita da historiografia medieval. Ou pense ainda a influência da retórica na escrita da historiografia antiga. Em síntese, qual o ideário historiográfico de Lucien Febvre? Enumeremos, recapitulemos brevemente. Primeiro, a historiografia é uma ciência ideográfica, e não nomotética, não uma ciência de leis. Segundo, o objeto da historiografia é o homem em sua totalidade, e não somente o homem na sua dimensão política. Terceiro, o método próprio da historiografia é a compreensão, e não a explicação nomotética. Quarto, o formato adequado da historiografia é
a descrição, né, e não a narrativa cronológica. 5. A historiografia deve, esse deve é típico de Lucien Febvre, ele ordena, né? A historiografia deve se valer de conceitos, métodos e objetos das demais ciências humanas. 6. O historiador deve tomar como matéria-prima fontes, não somente os documentos escritos, mas tudo aquilo que foi deixado pelo passado humano e do qual o historiador, o pesquisador, possa extrair informação. Os principais conceitos da historiografia de Lucien Febvre seriam, como disse, utensilagem mental, história total e história problema. Eis em largos traços um retrato, ou pelo menos um esboço do retrato do ideário historiográfico de Lucien Febvre. Ficamos por aqui, até a próxima aula.